Bom, eu vou apresentar sobre análise, né, da Pérola, do John Steinbeck, e começando pela primeira questão do porquê esse texto seria considerado literatura, eu acho importante levantar algumas questões, né, do que seria considerado literatura, aí de acordo com o Ingleton, tomando como base o texto dele. Bom, ele começa falando do fato versus a ficção, que esse talvez não fosse uma forma útil, né, de fazer uma comparação. E nesse sentido é possível observar que isso acontece nessa obra, porque o fato que seria a colonização americana, os conflitos entre os povos indígenas e os povos brancos e afins, tudo isso foi o contexto em que foi baseado a narrativa e é muito presente na narrativa, então é difícil você qualificar o que seria ficção do que seria o fato ali. Em outro momento, ele fala que a literatura poderia ser definível porque emprega uma linguagem de forma peculiar, então ela transformaria e intensificaria essa linguagem comum, afastando ela do cotidiano, né, da língua falada no cotidiano. E em toda narrativa você percebe exatamente isso, então esse elemento poderia ser favorável nessa análise. Após isso, ele também vai falar da aplicação linguística, né, no estudo da literatura em relação à estrutura e não o que ela diria em si. Então, ele fala que ali o conteúdo é a motivação dessa forma estruturada, né? Uma ocasião ou um pretexto para se escrever daquela forma, naquela estrutura. Como eu já citei, a questão da colonização, da cultura indígena, as consequências que isso gerou, né, para os povos ameríndios, seria ali a nossa motivação para que esse conteúdo fosse escrito. Então, esse seria um segundo ponto favorável aí na análise, né? Porém, alguns indicam que essa relação com a realidade foge do âmbito ali do trabalho crítico, do trabalho do crítico. Outra forma seria definir a literatura como a maneira que alguém a lê e não aquilo que exatamente é lido, ou seja, isso vai praticamente o oposto do que eu acabei de falar, mas seria uma forma de definição também, porque cada pessoa vai ler de acordo com a sua bagagem e o seu discurso ali inserido. Nesse ponto também nós entramos em relação às sociedades das épocas, tanto que são publicadas quanto as que leem depois, né? Quais valores e quais juízos que elas vão julgar que vão considerar como forma de literatura. A isso nós podemos ver também a questão dos movimentos literários, né? Que foram bem específicos por bastante tempo, por considerarem que algumas coisas eram literatura ou que não eram literatura. Basicamente, até o modernismo era uma coisa muito engessada, muito quadrada, e depois disso a gente percebe que tem, apesar de ainda seguir algum conceito pré-definido, tem um pouco mais de abrangência ali. Então, esse valor, esse juízo, ele vai ser um termo relativo nesse sentido. Basicamente, a gente pode concluir que os juízos de valores, eles constituem esse conceito do que é literatura e, apesar de eles serem variáveis e terem uma estrutura, vai ter uma digamos assim, de forma estreita ali com o que a sociedade daquela época propõe, é possível você determinar se você levar em consideração esses conceitos pré-definidos. Por exemplo, talvez Shakespeare não fosse tão aclamado se ele tivesse escrito as mesmas coisas em outra época. Bom, nesse sentido, por que ele vai ser considerado a literatura ali? Na questão de juízos e valores, levando em consideração todo esse conceito histórico e a maneira, a razão pelo qual ele é lido, né? Os olhos que estão o lendo, no caso. Falando sobre esse clássico da literatura universal,
E agora passando um pouquinho para o conceito de clássico, o clássico ele não necessariamente vai nos ensinar algo que a gente não sabia. Na verdade, o conceito do clássico e da universalidade da obra é justamente esse, é aquela obra que você talvez nunca tenha lido, mas você sabe do que se trata. E esses discursos que se repetem ao longo das épocas e ao longo das obras, como por exemplo o próprio Shakespeare, né, Romeu e Julieta, que você não precisa ter necessariamente lido para você saber do desfecho dessa história, né, do ponto principal ali, e ver esse discurso sendo utilizado novas e novas vezes, até mesmo em filmes e séries e coisas mais atuais, né, que não indiquem necessariamente aquele romance. Então, além disso, né, os clássicos vão ser aqueles livros que pensamos conhecer por ouvir dizer, e quando são lidos, eles vão revelar algo inesperado ou algo inédito para aquele leitor. Ele vai estar sendo muito conectado ao que a percepção que o leitor tem naquele momento de leitura. Por isso que se dizem que existem os clássicos e existem os seus clássicos, e que quando você lê, de certa forma, você, por mais que seja lendo pela primeira vez, você está relendo, porque você já ouviu aquilo várias e várias vezes. Bom, além disso, no texto do Ítalo Calvino, ele vai falar que o clássico é aquilo que persiste como um rumor, onde predomina uma atualidade incompatível. Então, ele vai estar um pouco em contradição com a nossa vida. E, de certa forma, além dessa contradição, ele também vai ter essas descobertas ocasionais, e ele vai ter como se fossem conceitos ali sociais também que já estão na nossa mente, né, por causa desse discurso social. Como que isso vai aparecer no livro ali da Pérola? Justamente pelo fato do contexto ser intimamente ligado a uma espécie de história universal, porque a colonização ela aconteceu em vários países de formas diferentes em relação a povos diferentes, mas a história é basicamente a mesma, que foi se repetindo com as mesmas consequências. Então, quando você faz essa leitura ali da Pérola, é como se você não estivesse lendo uma grande novidade, porque você sabe que aquilo aconteceu, você só está lendo ela em maiores detalhes. Então, é por isso que ela seria uma obra universal.